uma obra muito importante do Max Weber, e importante também para entender o pensamento do próprio Weber e o pensamento científico moderno. Diferente de muitos autores anteriores e contemporâneos ao Max Weber, que viam estudar o capitalismo através de um ambiente econômico, simplesmente econômico, Weber vai analisar o capitalismo, o surgimento, sua origem, a partir de um campo religioso, mais precisamente no campo cultural. Então, essa obra ela é dividida em duas partes. A primeira parte tem 2 módulos e a segunda parte 3 módulos. Nessa primeira parte, o primeiro módulo é a confissão religiosa e estratificação social. Aqui ele começa a falar a respeito da sua análise e faz uma pequena observação, que seria o ponto de partida da sua pesquisa. Ele observa que a maioria dos protestantes eram empresários, donos de meios de produção, pessoas com alta capacitação técnica, e que a maioria dos países capitalistas eram países predominantemente protestantes. E nesse mesmo módulo, ele vai falar sobre o catolicismo, algumas características do catolicismo e do protestantismo, fazendo diferença entre as duas doutrinas. Aí primeiro ele fala do catolicismo, fala da questão que o catolicismo é menos temeroso dos protestantes em relação ao pecado, fala como os católicos, o catolicismo, os povos católicos viviam o trabalho, que o trabalho era visto como meio de subsistência e não tinha uma valorização do trabalho, como já no protestantismo. Então ele fala que os protestantes, como eu acabei de falar, eram mais temerosos em relação ao trabalho, ao pecado, e tinha uma alta valorização ao trabalho, porque no caso eles viam o trabalho como algo sagrado, como algo, como um agrado divino. E durante a obra ele vai falando um pouco mais a respeito disso e especificando. E no outro capítulo é o espírito do capitalismo. Aqui ele não vai usar um autor, mesmo ele falando de religião, ele não vai usar um autor religioso, ele vai usar o texto de Benjamin Franklin, Time's Money, Tempo e Dinheiro, para entender esse pensamento capitalista, essa lógica capitalista. Então ele usa esse texto para apresentar uma forma minuciosa do pensamento capitalista, resumindo uma ética de visão onde visa o lucro, onde visa a acumulação de capital. Então nesse módulo, nesse capítulo, ele fala basicamente isso. No próximo capítulo é o conceito de vocação em Lutero. Aqui ele fala desse conceito de vocação, que esse conceito ele não era muito conhecido nos povos anteriores, para a atividade clássica, pelos povos predominantemente católicos. Então era um termo ignorado. E esse termo seria um produto da reforma protestante, o termo de vocação. No caso, por exemplo, se eu tenho vocação para determinado trabalho, quer dizer que é uma missão divina, que Deus quis que eu tivesse vocação para determinado trabalho. Então, como eu falei, era um termo ignorado anteriormente, então produto da reforma. Então ele vai falar basicamente isso. No próximo capítulo ele fala a ideia de profissão no protestantismo ascético. Aqui ele já vai falar das doutrinas protestantes, das outras doutrinas protestantes. Mas é importante salientar, como eu falei anteriormente, antes de entrar nesse capítulo, capítulo anterior, o conceito de vocação de Lutero, que ele, ao ler os escritos de Lutero, ele não encontra um pensamento propriamente capitalista em Lutero. Então ele parte para estudar outras doutrinas protestantes. Aí aqui ele estuda o calvinismo, o pietismo, o metodismo e as seitas anabatistas. Aí ele vai procurar a entender o porquê dessa valorização do trabalho. Enfim, então ele vê o calvinismo como a principal doutrina em relação a isso. Então ele vai falar que o calvinismo tem seu precursor, o João Calvino, enfim, e vai falar que tem uma certa valorização do trabalho devido à doutrina da predestinação. Porque para o calvinista, independente de casta ou, enfim, de posição social, você já está predestinado independente do que você faça. Então, um sinal que você seria um predestinado seria por meio, por exemplo, do trabalho. Se você tiver sucesso no trabalho, isso quer dizer, um sinal divino, que você foi o escolhido por Deus. Então, por isso, dessa valorização do trabalho. O pietismo também cultua essa questão da doutrina da predestinação, como o calvinismo, e tem o metodismo
semelhante, porém é protestante, mas não tem a questão da doutrina da predestinação como no pietismo e no calvinismo. Porém, é uma doutrina um pouco mais sentimental, levando mais para o emocional. E tem as doutrinas, as seitas, anabatistas, que são diferentes do calvinismo, não acreditam na predestinação e vê a salvação por meio da crença. Aqui tem um trecho que eu vou ler, que nessa análise dele, nesse capítulo, né, que é a base da análise do Weber, ele conclui que a vocação das seitas anabatistas e a predestinação dos puritanos foram fundamentais para a formação do espírito do capitalismo, que o trabalho passou a ser visto, então, de forma... ele passou a ser mais valorizado, e como falei anteriormente, foi visto como um agrado divino. Então, no final, ele conclui a sua tese, que é a essência e capitalismo. Esse capítulo ele vai apenas concluir, que eu escrevi que neste modo, o Weber conclui sua tese apresentando uma contribuição da ciência protestante para o desenvolvimento do capitalismo. No caso, a questão da acumulação de capitais, que eu falei, da valorização do trabalho. Então, para Weber, a conduta ascética protestante intramundana alimentou a acumulação de riquezas e fomentou a valorização do trabalho, na medida em que catalisou o processo de desenvolvimento racional burguês, ou seja, a formação em um ethos profissional tipicamente burguês. Então, ele não fala que o surgimento do capitalismo foi devido a esse pensamento religioso. No caso, ele diz que influenciou, mas não foi puramente essa ética protestante que desembocou no desenvolvimento do capitalismo, e sim foi um dos fatores que catalisou o desenvolvimento do capitalismo. Então, no final, ele diz que a consciência religiosa foi um dos fatores que influenciou na conduta de vida do homem moderno e, por consequência, no desenvolvimento do pensamento capitalista, que por si o capitalismo. É imprescindível, portanto, que a ética protestante, o espírito do capitalismo, é uma obra fundamental para compreender o pensamento de Max Weber e é considerada a obra extremamente importante para a sociologia e outras áreas das ciências humanas. Em adição, ficou claro até aqui que Weber não analisou o capitalismo como um sistema puramente econômico, como eu falei anteriormente, e sim capitalismo como meio econômico, e sim pelo pensamento capitalista, ou seja, capitalismo como espírito, ou seja, como cultura. Weber baseou sua análise a partir da ética protestante, e com isso utilizou obras de autores protestantes, como eu falei, Lutero, Calvino, para compreender esta ética religiosa. Weber conclui sua tese afirmando que a ética protestante não foi um fator causal da origem do capitalismo, como eu falei também, e sim desempenhou um papel importante e significativo. Sendo assim, Weber vê a cultura religiosa como um forte elemento de grande relevância no que se refere ao surgimento do sistema capitalista. Em resumo, para o pensador, a ética protestante contribuiu para gerar o espírito do capitalismo, que por sua vez gerou o capitalismo.